Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você, são 1h32, você está no Cidade do Esporte, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, melhor dial esportivo. Você encontra todas as informações sobre o seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. E quem está ao meu lado é Bruna Vitória mais uma vez. Tudo bem, Bruna? Boa tarde, Juan. Boa tarde, ouvintes da Bradesco Esportes FM. Pois é, Cidade do Esporte, versão maior. Quem não está acostumado ainda a ouvir a nossa voz a partir de 1h30, acostume-se, querido ouvinte. A gente agora vai de 1h30 às 2h30, edição maior do Cidade do Esporte, como sempre ganhando espaço, um programa muito conteúdo, né? Que fala de futebol, Olimpíadas, muito mais, entrevistas especiais aqui no Cidade do Esporte, versão 2, versão maior. Vamos direto girar destaques, Juan. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E vamos destacar o seu clube de coração, começando pelo Flamengo, com o fracasso da utilização de Ederson na função de guerreiro, vetado por causa de dores musculares. Jaime e Tata precisam encontrar nova alternativa se o peruano não puder enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. No Vasco, o autor do gol da classificação da Copa do Brasil, o zagueiro Rafael Vaz ainda não tem definição de futuro no Vasco. O técnico Jorginho espera sua permanência. E agora falando sobre a equipe do Fluminense, o Fluminense busca opções para a lateral esquerda. E o nome de William Matheus do Toulouse pode ser utilizado. Maranhão deve ser adquirido em definitivo. E no Botafogo, os jogadores reservas que vão jogar hoje diante do Juazeirense esperam colocar dúvidas na cabeça do técnico Ricardo Gomes e ganhar a titularidade no futuro. Isso e muito mais você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esses foram os destaques do Cidade do Esporte, segunda edição. Fique com a gente aqui em 91.1. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Hora de destacarmos o Flamengo aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM, porque o Mauro Santana me chama com muitas informações. Tudo bem, Mauro? Beleza, um forte abraço a toda a galera que tá ligada aqui no Cidade do Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Lembrando que o Flamengo se reapresenta na tarde de hoje no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, já pensando na partida com o Grêmio neste fim de semana, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não dá nem tempo de chorar a eliminação na Copa do Brasil. A equipe tem que se refazer e ainda superar alguns problemas, entre os quais a situação de Paulo Guerreiro, o peruano que em breve não estará à disposição da comissão técnica, já que terá que se apresentar à seleção peruana de futebol para a disputa da Copa América Centenário, que será realizada nos Estados Unidos no mês que vem. A previsão é que entre o fim deste mês e o início de junho ele já esteja treinando com os companheiros de seleção e por conta disso vai desfalcar o Flamengo neste início de Brasileirão. Então, o jogador que ontem não esteve em campo na derrota por 2-1, que custou ao Flamengo a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza na segunda fase da competição nacional por conta de dores musculares, o atleta será reavaliado hoje, mas se continuar sentindo dores, não deve viajar para Porto Alegre. Existe todo um cuidado e também toda uma preocupação, já que a solução encontrada ontem, a entrada de Ederson para a realização da função do jogador, foi completamente desastrosa. Não surtiu nenhum efeito, porque um jogador de características diferentes, mudou-se a característica do homem de referência, mas não foi alterada a situação tática, né? O time continuou trabalhando para colocar bolas alçadas na área, o que acabou não funcionando, já que Ederson não tem as características de Paulo Guerreiro, um jogador mais agudo que atua
entre os zagueiros. Justamente por conta disso, essa situação tem que ser revista. O Flamengo que tem Felipe Viseu no seu elenco e agora também Nixon, que ontem pela primeira vez esteve à beira do gramado no banco de reservas. Ele que ficou muito tempo parado desde março do ano passado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. Já plenamente recuperado, o atleta pode ser utilizado na função de centroavante, conforme vinha fazendo pelas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Então existe realmente esta situação, esta preocupação por parte da comissão técnica do Flamengo. Lembrando que Muricy Ramalho segue afastado, ele está sendo submetido a exames cardiológicos em São Paulo e quando retornar ao Rio de Janeiro ficará em repouso, somente com a anuência, com a permissão de seu cardiologista particular, em consonância logicamente com a avaliação do departamento médico do Flamengo. O treinador retornará às suas atividades. Por isso, Jaime de Almeida e Tata comandarão o treinamento na representação dos atletas logo mais às 4 da tarde no CT de Vargem Grande. Um forte abraço a toda a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Forte abraço a você também, Mauro Santana. Esse é o noticiário da equipe do Flamengo. O Flamengo que perdeu de forma até surpreendente para a equipe do Fortaleza, né? Pela Copa do Brasil, o clima não tá muito legal pelos lados da Gávea, ou melhor, do Ninho do Urubu, mas se espera que essa equipe possa se reencontrar para a disputa do Campeonato Brasileiro. Fato é que Ederson, como centroavante, você acaba perdendo uma opção de meio e também perde uma opção de ataque, porque não é a função do jogador. É o meu maior prazer. Cidade do Esporte. E o Mundial de Surf chegou ao fim lá no Postinho, na praia da Barra da Tijuca, com a vitória de John Florence. O mar acabou não ajudando muito nesta etapa, que tinha janela desde o dia 10 ao dia 21 de maio. Ou seja, a gente tinha até o próximo sábado para seguir com a competição, mas como a previsão do tempo e o mar não estava muito favorável, fez com que a competição terminasse nem um pouco tranquilo também. Hoje. Nem tranquilo, nem favorável esse mar da Barra da Tijuca, né, Juan? Então a gente segue lá direto para a praia da Barra da Tijuca, no Postinho, onde o Gabriel Esquerdo traz as informações deste último dia da etapa do Rio de Janeiro do Mundial de Surf. Fala aí, Gabriel, boa tarde para você. Conta pra gente tudo que rolou aí hoje. Muito boa tarde, Bruna, Juan, todo mundo ligado aqui nessa segunda edição do Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM. E o dia aqui começou intenso, foram 8 baterias apenas no dia de hoje. Ontem nós tivemos 19 baterias, mas hoje a qualidade foi muito maior, o mar estava muito melhor para a prática do surf aqui na Barra da Tijuca, no Postinho. E na primeira bateria do dia, Dusty Payne perdeu para Dave Kettles nas quartas de final ainda. E na sequência nós tivemos as quartas de final, as semifinais e também a grande final. Os brasileiros passaram para as quartas, foram os seguintes: Adriano de Souza, que foi eliminado pelo Dave Kettles nas quartas de final, também o Gabriel Medina, que venceu a sua bateria contra o Adam Mellin nas quartas de final, e Miguel Pupo, que foi o único brasileiro derrotado nas quartas de final para o Jack Freestone. John Florence venceu o Dusty Payne e também se garantiu na semifinal. Já nessa etapa de semifinais, realizada também hoje pela manhã aqui na praia da Barra da Tijuca, os 2 brasileiros infelizmente ficaram pelo caminho, Bruna. Na primeira bateria, o John Florence venceu o Adriano de Souza com 2 notas excelentes para o havaiano, um 9,80 e um 8,93. E na outra bateria, o australiano Jack Freestone, que é o carrasco dos brasileiros nessa etapa, ele venceu o Gabriel Medina na semifinal. Nas quartas de final venceu Miguel Pupo e no round 5 ontem eliminou o atual campeão aqui, que era o atual campeão aqui da etapa, o Felipe Toledo, e chegou na final contra o John Florence. Só que o havaiano, Bruna, John Florence, na final não deu nenhuma chance para o Jack Freestone. Ele conseguiu uma nota 9,7 e uma nota 9,3, enquanto o australiano conseguiu apenas um 7,80 e um 8,33. Portanto, acabou a quarta etapa aqui do Mundial de Surf na Barra da Tijuca com vitória havaiana, vitória de John Florence, ele que consegue a sua segunda vitória na etapa carioca do circuito. Ele venceu aqui também no ano de 2011 e essa é a terceira vez que ele consegue vencer uma etapa no circuito profissional. Essas 2 que eu falei no Rio de Janeiro, e também no ano retrasado, em 2014, ele venceu uma etapa na França. Essas são as 3 vitórias que John Florence tem até aqui na sua carreira. Ele, que com esse resultado subiu bastante no ranking, foi para a 3ª colocação. Ele era o 16º antes de começar a etapa do Rio de Janeiro,
e agora está na terceira posição. À frente dele apenas o brasileiro Ítalo Ferreira e o australiano Matt Wilkinson, que já venceu 2 das 4 etapas do circuito mundial aqui nesse ano de 2016. Bruna. Valeu, Gabriel Esquerdo, com as informações do surf. Fim de mais uma etapa, fim de mais um Brazilian Storm aqui nas praias do Rio de Janeiro. Vamos ver como será a próxima etapa, se será no Rio, se não vai ser no Rio, mas a etapa brasileira está garantida, Juan. É verdade, etapa garantida, mas o fim de um Brazilian Storm de verdade, né? Porque o título ficou com um atleta de fora do país, mas principalmente o Guilherme Medina fez uma excelente participação, conseguindo vários 10. Isso surpreendeu até pela fase ruim que ele vivia há algum tempo, né? Principalmente depois do título mundial, que na temporada passada ficou com o Mineirinho. Você está na Rádio Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. Você está no Cidade do Esporte, segunda edição. Cidade do Esporte. E hora de informação de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. O James Azevedo me chama com informações sobre o Neymar, na equipe do Barcelona, e ele vai ampliar o noticiário agora na Rádio do Seu Esporte. No futebol internacional, o atacante Neymar deve assinar em breve a renovação com o Barcelona, com um novo vínculo se estendendo até o ano de 2022. Ao final deste novo contrato, o atleta terá 30 anos e será neste período que deve ser inaugurado também o novo estádio Camp Nou. As informações foram divulgadas pelo jornal El Mundo Deportivo, que destaca também o valor em relação à cláusula de rescisão do brasileiro, que ficará, portanto, em torno das 200 milhões de libras. A ideia do clube é blindar e evitar a todo custo qualquer possibilidade de transferência do craque, com o valor de rescisão sendo aumentado em mais de 30 milhões de libras. Porém, um detalhe a ser respeitado, é claro, tem a ver com não superar valores em relação a Lionel Messi, jogador este que tem uma cláusula de rescisão girando em torno das 250 milhões de libras. Outro detalhe, inclusive pedido pelo pai de Neymar Júnior, foi afastar problemas com a ajuda financeira do próprio clube, que, portanto, caso aconteça uma nova punição fiscal, essa seria a grande ajuda. A previsão é de que o anúncio oficial seja realizado após a grande final pela disputa da Copa do Rei contra a equipe do Sevilha, que terá como palco o Vicente Calderón no próximo domingo. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o James Azevedo com informações sobre a equipe do Barcelona aqui na Bradesco Esportes FM, mais precisamente sobre Neymar Júnior, né? Ele que é um dos grandes nomes do ataque MSN, afinal só tem esse nome porque tem o Neymar ele no meio, né? Ele é o N do trio de ataque. MSN me lembra aquele bate-papo, né? Exatamente, mas a ideia é justamente essa. É lembrar para fazer referência aos 3 jogadores do ataque do Barcelona. Me fez lembrar mesmo. É verdade. E seguimos com muitas informações, são agora 1h45. Você está na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Vamos todos cantar de cor. Hora de falar do Vasco da Gama. Informações do Clube Cruz Maltino com ele, Ricardo Tavares. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Juan e amigos ligados aqui no Cidade do Esporte, segunda edição. E o herói da noite de ontem, o zagueiro Rafael Vaz, que marcou o gol da classificação contra o CRB pela Copa do Brasil, ainda não tem presença garantida na equipe do Vasco da Gama até o fim da Série B. É que o contrato do defensor vai até o início do próximo mês, mas seu treinador Jorginho espera a renovação do atleta, que já jogou improvisado em outras posições na equipe. A situação do Vaz é um pouco diferente, é um jogador que é livre, que não é como o Riasco, que pertence ao Cruzeiro. Sinceramente, eu espero que o desfecho seja o melhor possível para o Vasco, para o Vaz, para nós, que ele permaneça aqui. Já tem demonstrado o potencial desse atleta como zagueiro, como volante, que ele já jogou comigo ano passado, vocês lembram bem disso. E também agora, nesse caso, como atacante, numa emergência, numa necessidade nossa, a gente conhecendo o jogador, colocou ali. Esse foi o Jorginho, que apesar do zagueiro ter entrado ontem improvisado no ataque, o treinador descartou o Rafael Vaz no ataque em outras ocasiões e disse que espera reforços
principalmente no setor ofensivo da equipe. Não quer dizer que vai ser uma tônica que a gente vai botar o Vaz agora, que vai ser um atacante. Então, se realmente não tiver o retorno do Riascos, também é uma coisa importante que a gente entende que a gente precisa ter um outro atacante, né? O Leandrão retornou, mas a gente quer a contratação de um outro atacante. A diretoria está muito atenta em relação a isso, está fazendo o possível dentro das suas condições para que a gente reforce o nosso grupo para a Série B e também para a Copa do Brasil. Esse foi Jorginho, que está há 28 jogos sem perder no comando da equipe vascaína. E lembrando que com a saída do colombiano Riascos, o garoto Thales, formado em São Januário, assumiu a vaga de camisa 9 da equipe. Tá certo, galera? Um forte abraço. Forte abraço para você também, Ricardo Tavares, com todas as informações do Vascão aqui na Rádio Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. O Vasco da Gama, que sofreu para derrotar a equipe do CRB. Derrotar no agregado, porque o placar ficou empatado. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, esse é o Vasco da Gama. A gente vai falar agora do Botafogo. Quem traz as informações do Alvinegro é Cadu Macri. Tudo bom, Cadu? Boa tarde. Tudo bem sim, Bruna. Boa tarde para você. Um abraço para o Juan, para toda a turma que está curtindo o Cidade do Esporte em sua segunda edição. Olha só, Bruna, como já anunciado no primeiro Cidade do Esporte, o Botafogo vai a campo hoje com um time misto. Alguns jogadores tendo aí oportunidade na equipe titular para tentar convencer ao técnico Ricardo Gomes que podem ser titulares do Botafogo na sequência da temporada. O time alvinegro normalmente composto por muitos jovens e hoje não vai ser diferente. O Botafogo está com uma situação bem encaminhada, não dá para dizer classificado, até pelo fato de ter observado ontem o tropeço do Flamengo e quase que o Vasco também tropeça, mas o Botafogo joga por empate para ficar com a vaga e tem como um aprendizado o duelo contra o Coruripe na fase anterior, quando o Botafogo também podia empatar e chegou a ficar perdendo o jogo pelo placar de 1-0 e também quase tomou o 2-1 no fim do jogo. Hoje, o técnico Ricardo Gomes, que já conhece o elenco quase todo, se não todo, a grande maioria dos jogadores, alguns chegaram agora, é de se imaginar que atletas como o Elton Leite, que vai ter mais oportunidades a partir da lesão do Jefferson, vai mostrar para o técnico, para a comissão técnica e para os torcedores que pode ser um substituto à altura do goleiro Jefferson. Elton Leite, que agora acaba de ganhar a concorrência do goleiro recém-contratado Sidão, da equipe. Sim. Temos um convidado na linha que é justamente o goleiro Sidão para conversar contigo, aqui na Rádio Seu Esporte. Inclusive, tinha tentado o contato com o Sidão através de WhatsApp, né, pra gente bater um papo aqui na Bradesco Esportes FM, e é com muito prazer que a gente recebe. Já dá pra dizer novo goleiro do Botafogo para a temporada 2016. Tudo bem, Sidão? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar participando aí com vocês. Agora, dá pra dizer que você é o novo goleiro do Botafogo, Sidão? Graças a Deus abriu essa porta aí pra mim, uma oportunidade única na minha vida. Eu vou dar o meu melhor aí, espero poder corresponder às expectativas aí. Um outro fator muito importante, né, Sidão? Você que é um goleiro já experiente, rodado no cenário nacional, né? Primeiro em equipes de menor investimento, inclusive o próprio Audax, você não chega a ter a grandeza do Botafogo, você chega num clube com a grandeza do Alvinegro, tendo que disputar, né, posição quando o Jefferson se recuperar, com um goleiro que até pouco tempo atrás era de seleção brasileira, e hoje em dia o Elton Leite está substituindo ele, e o seu contrato, pelo menos pelas informações iniciais, é um pouco mais curto do que o normal, só até o fim do ano. Como é que você está observando, primeiro, a duração do teu contrato, e segundo, essa disputa por posição com o Jefferson, que é um dos maiores nomes da posição? Então, o contrato é por empréstimo até dezembro. Acho que é mais por conta da lesão mesmo do Jefferson, que infelizmente sofreu essa lesão. E é isso, estou chegando para somar junto com o grupo. Eu acompanhei a Série B o ano passado do Botafogo por conta do Camacho estar jogando lá, e é um amigo meu. E vi o Elton Leite atuando várias vezes, é um baita goleiro, para mim, um dos melhores goleiros aí do cenário nacional também. Acho que sequência de jogos para ele é importante também, como para qualquer goleiro. Como eu tive aqui também no Audax e pude me destacar por conta das sequências de jogos. E estou chegando para somar junto com o grupo e ficar à disposição do professor Ricardo. E a gente pode dizer também, Sidão, até pelo fato de você ter se destacado nesse Audax do técnico Fernando Diniz,
também pelo fato de saber sair jogando com os pés, ser praticamente utilizado como um líbero, um zagueiro, e essa pode ser uma arma sua, um trunfo para tentar ser titular? Você vai usar isso se o técnico Ricardo Gomes quiser utilizar essa estratégia? Eu fico à disposição do comandante, né? Aqui o Diniz usava muito isso e eu tive que treinar bastante e me adaptar a isso para poder fazer da melhor maneira como a gente fez aqui no Paulistão. Agora é outro comando, o professor Ricardo tem o modo dele de jogar e eu vou jogar ao modo dele. Se é chutão, é chutão. Se ele optar por sair jogando, a gente treina para sair jogando também. Agora, Sidão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já está no Rio? Não, ainda não. Viajo amanhã de manhã. Ah, maravilha. Então vai ter que assistir o jogo hoje pela televisão para conhecer já os novos companheiros. Queria que você falasse um pouquinho como é que você recebeu a ligação, o contato, a procura, porque muitos jogadores do Audax saíram do time depois da campanha do Campeonato Paulista, foram procurados, o Camacho e o Bruno Paulo pelo Corinthians, sondados, e imagino que essa expectativa tenha batido também em você. Como é que foi a hora, né, do fim do Campeonato Paulista até o telefone tocar? Era um dirigente do Botafogo falando, quer jogar no Botafogo? Como é que foi que aconteceu? Então, logo que a gente fez as quartas de final contra o São Paulo, que a gente fez um baita jogo, e aí foi que o meu nome começou a despontar aí no cenário nacional e começaram até a falar a respeito do São Paulo e tal, mas pra mim não chegou nada. E eu deixo claro aqui que eu não tenho empresário, não tenho ninguém que faça essa correria extra-campo pra mim. E logo que acabou o Paulistão, eu continuei treinando aqui, esperando para ver se aparecia alguma coisa, para ver se chegava para mim alguma coisa. E na terça-feira o Camacho me ligou, ele já está treinando lá no Corinthians também, já está para ser apresentado. E ele me ligou dizendo que o Botafogo procurou ele para falar a meu respeito. E aí depois o Antônio Lopes me ligou e acabei recebendo essa notícia aí maravilhosa, que para mim é uma bênção de Deus poder ter essa oportunidade. Uma baita oportunidade realmente. A gente da Bradesco Esportes FM te deseja sorte nessa chegada. Eu vou passar a bola para o nosso apresentador Juan Rodrigues, ele que foi goleiro na época que ele era de base, agarrou aqui no Rio de Janeiro em equipes como Nova Iguaçu. Com certeza ele tem algumas perguntas para fazer para você, Sidão. É isso mesmo, Cadu. Fui goleiro de base, né, e conheço bastante da posição. Agora, Sidão, me chama a atenção, né, que muita gente falava sobre a questão do goleiro do Audax jogar muito com o pé e ficava muito aquém a questão do goleiro debaixo das traves. As pessoas esqueciam de comentar esse tipo de situação. Como é que era pra você isso? E se realmente a torcida do Botafogo pode confiar que debaixo da trave você vai dar conta do recado? Eu cheguei a dar uma entrevista depois do jogo do São Paulo, se eu não me engano, e uma repórter perguntou como que era ficar dando drible em atacante e tal. Eu falei, eu quero deixar bem claro que eu sou goleiro, que o que a gente faz aqui é um esquema do time, mas que fique bem claro que eu sou goleiro, que seja destacado as defesas que eu fiz na partida e não o que eu faço com os pés, né? Mesmo porque a minha vida toda eu joguei no gol, sempre fiz isso. E o esquema do Diniz, ele favorece o goleiro jogar com o pé, um time todo roda em função para que você jogue bem com o pé, para que você tenha passe, tenha opção de passe. Então, nos outros lugares, sempre joguei como um goleiro normal, que precisa fazer os milagres ali embaixo das traves. Então, o torcedor pode esperar isso, um goleiro que é bom embaixo das traves também, mas que tem essa boa qualidade com os pés. Agora, Sidão, queria te perguntar o seguinte, né? Você tem 33 anos de idade, normalmente não se contrata atleta tão veterano, mas você foi muito bem. O goleiro tem essa longevidade, vai até os 40, né? E você quase parou de jogar, né? Nessa tua caminhada pelo futebol. Você já esperava algum dia receber uma proposta de um time grande, poder jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro? Passava na sua cabeça depois de tudo que você viveu? Então, eu vejo que a idade é só um número, né? E tudo que eu passei, tudo que eu vivi no futebol e na minha vida pessoal, principalmente, eu sempre continuei sonhando, nunca deixei de sonhar, e o sonho de todo atleta profissional é jogar em time grande. Eu cheguei até a entrevista dizendo que para valer a pena a carreira de um jogador de futebol, ele precisa jogar em time grande, senão não valeu a pena ser um jogador de futebol. E eu agrego isso muito a Deus, assim, cara, porque em questão de 3 meses aí a minha vida começou a mudar
Nós chegamos ao final de estadual aí, um dos mais difíceis do Brasil. E hoje Deus abriu a porta num clube maravilhoso e grandioso que é o Botafogo. E poder atuar na Série A do Brasileirão para poder contar no cenário nacional. Agora, eu já queria jogar o Brasileiro em 2010, né? Pelo Grêmio Prudente. Agora, Sidão, pra gente fechar aqui contigo, né? Você tá vindo pra uma equipe grande. Você já tem uma noção do que representa o Botafogo no cenário carioca e no cenário brasileiro, pra gente fechar? Cara, eu imagino o que seja, mas noção exata eu não tenho, não. Pra ser sincero, eu não tenho. Eu sei que é um clube grandioso. Pra mim, um clube que tem que brigar por título no brasileiro, pela história que tem, pelo peso da camisa. E eu vou ter noção quando eu estiver aí, quando eu estiver treinando, jogando, vai dar para ter uma noção maior da grandeza que é esse clube. Sidão, só para a gente fechar, fazer uma última pergunta. Muita gente está apontando o Botafogo, né, até pelo fato de ter vindo da segunda divisão, ter um time muito jovem, né, não ter vários jogadores experientes como outras equipes do futebol brasileiro. Muita gente está apontando o Botafogo como um dos postulantes, um dos times com maior risco de rebaixamento. Você, não sei se você assistiu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo inclusive perdeu para o São Paulo por 1-0 e os outros times também. Olhando o Corinthians, que foi seu adversário aí no Campeonato Paulista, pela época do Aldax, Santos, Palmeiras, São Paulo, que hoje é semifinalista da Copa Libertadores da América, o Botafogo e os outros. Você vê o Botafogo nessa situação de risco, o Botafogo luta para título, como é que você observa o Botafogo pelo que você viu à distância? Eu acho que pela grandeza do clube, o Botafogo tem que entrar no Brasileiro e brigar por título, em qualquer situação. O grupo é qualificado, tem atletas de qualidade. Lógico que externamente, muita gente vai falar que não, porque subiu da Série B agora, mas internamente, desde que internamente a gente consiga ter essa consciência de que o clube é grande e que tem condições de brigar por título, eu acho que começa a fazer a diferença para fora. Acho que a mudança é de dentro para fora, se a gente ficar dando ouvido do que falam aí fora, de que o time briga para não cair, acho que começa a afetar e acaba resultando nisso mesmo. Eu acho que a grandeza do clube, a gente tem que pensar em título mesmo. Tá certo, Sidão. Quero te agradecer a entrevista. Seja muito bem-vindo no Rio de Janeiro, ao Botafogo, a cidade maravilhosa. Você tem uma passagem, pelo menos por enquanto, ela é curta, até dezembro, por empréstimo, mas que você consiga aproveitar a oportunidade e continue aqui no Rio de Janeiro, jogando com a camisa gloriosa do Botafogo. Um abraço, sucesso na negociação e boa chegada aqui no Rio. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. Um abração aí para todos. Tá aí, portanto, Juan Rodrigues, Bruna Vitória, agradecendo inclusive a nossa produção pelo contato rápido com o novo goleiro, o Sidão. Vai chegar na cidade maravilhosa amanhã, mas já com tudo encaminhado, contratação por empréstimo. O Botafogo joga hoje contra o Juazeirense e o Elton Leite é o titular. O próprio Ricardo Gomes, dando entrevista ontem, coletiva no clube, falou que o Sidão chega para disputar a posição, por que não, com o Elton Leite, porque o Saulo, que seria hoje o terceiro goleiro do Botafogo, até a chegada do Sidão, ainda é muito jovem e seria um pouco prematuro utilizar esse jogador nessa situação de Campeonato Brasileiro Série A, que a gente sabe que é muito pegado. Enfim, só para concluir o noticiário, depois dessa boa entrevista que o Sidão deu pra gente, o Botafogo hoje tem alguns jovens querendo aproveitar a ocasião, querendo aproveitar a oportunidade para deixar uma pulga atrás da orelha do técnico Ricardo Gomes e, quem sabe, no futuro serem titulares. Hoje é o caso do Diego na lateral direita, também do Fernandes no meio campo, o Marquinho, que veio do Macaé, tem a sua primeira oportunidade como titular hoje. Sassá e Luiz Henrique já são um pouco mais conhecidos do torcedor alvinegro. O Sassá, inclusive, é um jogador que o torcedor deposita muita confiança. E o Luiz Henrique, hoje em dia, é substituto do Ribamar, mas com uma boa atuação hoje e alguma sequência de partidas, pode ser que as coisas mudem na cabeça do técnico alvinegro, né, Juan? É isso mesmo, né, Cadu? O Botafogo que mexe aí, pega algumas peças, como o caso do Sidão, e tenta encontrar um elenco agora para Campeonato Brasileiro, já que é diferente pra caramba com relação ao Campeonato Carioca. É outra história. Você está na Rádio Seu Esporte, Cidade do Esporte, aqui na Bradesca Esportes FM. Hoje herói em cada jogo, Botafogo. E vamos falar do Fluminense aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. O tricolor que segue se preparando para o duelo diante do Santa Cruz, onde inclusive no retrospecto geral
tem uma melhor campanha do que o próprio Santa Cruz nos confrontos diretos. Houve apenas uma vitória da equipe do Santinha nessa situação. E o Fluminense segue buscando reforço, assim como o Botafogo, né, nós frisamos anteriormente, segue buscando reforço para o Campeonato Brasileiro, como é o caso do lateral esquerdo William Matheus do Toulouse, que pingou o nome dele aqui no tricolor. Pode ser que possa vir para reforçar a lateral esquerda. Vale lembrar que o Fluminense hoje só tem o Giovani na posição. Além disso, temos o nome do Fábio Santos, que foi noticiado aqui no dia de ontem, mas esse deu uma esfriada. Agora, quem com certeza deve chegar é Maranhão, ele que deve ser adquirido em definitivo pela equipe do Fluminense. Demorou um pouquinho a situação com o Maranhão, porque ele pertence ao Ipiranga da Bahia e está emprestado aos catarinenses da equipe da Chapecoense até dezembro, e a quantia da multa era de 500 mil dólares, cerca de 1,8 milhões de reais, mas no caso, para renovar no ano passado, ele fez um acordo para essa multa cair para 200 mil. O atleta deve ser adquirido em definitivo pela equipe tricolor. Vale lembrar mais uma vez que ele já se despediu da sua ex-equipe. E quem tá muito bem, obrigado, é a defesa do Fluminense, né? Com o Henrique e também com o zagueiro Gum. Ambos que no início da temporada eram contestados, né? Principalmente o Henrique por ter voltado e não se adaptado muito fácil, e o Gum por ser um atleta que já sofre, entre aspas, uma perseguição há bastante tempo das arquibancadas. E quem falou lá nas Laranjeiras foi o zagueiro Henrique sobre essa situação, a evolução que teve desde que chegou ao tricolor e agora nesse momento que está vivendo. Então, cara, acho que no começo, né, até você conhecer, tá um tempo lá, né, outro campeonato, outro estilo de jogo, mudando de clube, então no começo é meio complicado, assim, até você pegar o entrosamento de tudo, mas acho que isso foi, aos poucos foi acertando, as coisas foram acontecendo, acho que até a adaptação demora um tempo e a gente foi se adaptando a isso aí, então o tempo foi passando e foi se acertando mais e foi se entrosando mais, né, se conhecendo mais, e isso vai facilitando, acho que isso você vai pegando até mais ritmo de jogo, que faz diferença, né? Então isso ajuda bastante. A gente espera que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Não está ainda 100%, mas tem muita coisa para melhorar ainda para que a gente possa sempre estar ajudando a equipe. Tá aí o zagueiro Henrique falando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte. Ele que vai falar também sobre esse entrosamento entre ele e o Gum na defesa. Não, então, a gente, né, nos treinamentos, o Gum já tá 7 anos, eu tô 3 meses, 7, 8 anos ele tá aí, né, tá um tempo já. Eu tô há 3, 4 meses e a gente vai conhecendo, né. O Gum, ele é meio tímido às vezes, meio na dele, mas a gente conversa bastante, mesmo fora de campo, nos treinamentos, para acertar isso, porque acho que é importante a nossa parte ali, né. Estamos jogando mais perto também, isso facilita bastante. Então a gente está conversando bastante, tanto nos treinamentos como fora dos treinos, acho que para a gente acertar a nossa parte defensiva, não só a gente, mas todos ali de trás, para que a gente, né, possa melhorar, às vezes falando um pouco tempo, às vezes que tem para se treinar, a gente, na palavra a gente vai acertando isso. Então, né, eu vou uma pessoa ao mesmo tempo séria, né, uma pessoa que brinca, uma pessoa que, né, tem respeito a todo mundo pela pessoa que ele é, tanto dentro como fora de campo, então eu acho que isso só tende a crescer e ajudar a gente dentro de campo. Tá aí o zagueiro Gum falando do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte, lembrando que o Fluminense joga nesse sábado contra a equipe do Santa Cruz. Você está no Cidade do Esporte e a gente vai para um rápido break, daqui a pouquinho volto com muitas informações. Cidade do Esporte. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. E na sexta-feira teremos a abertura da 35ª edição do Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino na Venezuela. O Brasil é o atual campeão, maior vencedor com 26 títulos e tenta o 16º título consecutivo. O Sul-Americano vai classificar as 4 primeiras colocadas para a Copa América e o classificatório para o Mundial de Basquete de 2018. O Brasil tem a reestreia em competições oficiais de Antônio Carlos Barbosa à frente da seleção e usa o torneio como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil.
Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Chegou o combo Multiclaro HD TV. TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, mais internet residencial com Wi-Fi grátis, mais telefone fixo. Tudo isso por apenas R$ 59,90 no combo Multi. Ligue já, 0800 123 4004. 0800 123 4004. Combo Multi na sua casa a partir de R$ 59 por mês. 59 por mês. Ligue agora, 0800 123 4004. 0800 123 4004. Claro, é você que faz o agora. Café Favorito. Desde 1946, o favorito no seu dia a dia em 2 estilos para você saborear o melhor do café. O torrado e moído possui frescor, aroma e sabores maduros equilibrados. Mas se você for um apreciador que não abre mão do aroma original do café, especialmente preservado pela embalagem, experimente o Alto Vácuo. Café Favorito. O favorito de todas as torcidas. Fuja do aluguel, planeje a compra de sua casa própria. Use seu FGTS sem comprovação de renda, sem consulta ao SPC. Serasa, menor prestação do mercado, sem juros, sem burocracia. Paguem até 180 meses. Isso mesmo, 180 meses. Seja um associado Chave Real. Chave Real, 20 anos realizando sonhos. Ligue agora, 2277-8600. 2277-8600. Venha conhecer a Inove Dental, a maior clínica odontológica de Jacarepaguá. Espaço moderno e super confortável. Atende a todas as especialidades com profissionais altamente qualificados. Venha e faça uma avaliação sem compromisso. Inove Dental, Rua Lobo Saraiva, 179 Pechincha, no Shopping Mix Mall. O telefone 3495-5000. 3495-5000. Inove Dental, a maior clínica odontológica de Jacarepaguá. Vana, desde 1972, trabalhando com equipamentos de proteção do trabalho. Atendemos ao cliente com compromisso, qualidade, preço e pronta entrega. Impermeáveis resistentes, luvas isolantes, uniformes profissionais e resistentes à chama, material de sinalização de vias e equipamento de proteção individual em geral. Vana, inovação e tecnologia. Seus funcionários sempre protegidos. Ligue agora, 2651-1020. Cidade do Esporte. Estamos de volta com Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. São 2h09. Você já ouviu aqui na Rádio Seu Esporte que Sidão é o novo goleiro do Botafogo. Ele confirmou aqui em entrevista exclusiva aqui na Bradesco Esportes FM. Já ouviu o noticiário do Fluminense, do Flamengo e vai ouvir agora também o noticiário internacional. Quem me chama é ele, James Azevedo. No futebol chinês, a equipe do Beijing Guan, que tem no elenco os brasileiros Ralf e Renato Augusto, deve anunciar em breve a saída do técnico Alberto Zaccheroni. De acordo com a informação do portal Globoesporte.com, o que motivou a decisão foi principalmente a derrota por 2-0 para a equipe do Hebei Fortune pelo campeonato local. Durante a disputa, o comandante foi bastante vaiado pela torcida no estádio. Vale lembrar que a equipe do Beijing Guan ocupa apenas a 10ª colocação na tabela com 9 pontos após 9 partidas. Desta forma, possui apenas 1 ponto acima do Liaoning Hongyun, equipe que já está na zona do rebaixamento. Portanto, nem mesmo o grande investimento de mais de 24 milhões de libras em contratações para a temporada foi suficiente para melhorar a situação do time chinês. Com a soma, chegaram ao clube no total 16 atletas para compor o elenco. E o desempenho pífio das últimas atuações motivou os fanáticos torcedores do clube a protestar na saída do Workers Stadium, situação na qual inclusive cobraram a saída de Alberto Zaccheroni. O contrato do treinador, a princípio, vai até dezembro de 2018 e na carreira ele já comandou equipes importantes como o Milan e também a seleção japonesa, alcançando títulos importantes como o campeonato italiano durante a temporada 98-99 ou ainda a Copa da Ásia no Japão durante o ano de 2011. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A situação ficou difícil, né, para o técnico italiano e saiu da equipe do Beijing Guan, que realmente está devendo, talvez seja a maior decepção do futebol chinês.
nesse início de temporada. Informação de momento aqui na Rádio Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. Diego Aguirre não é mais o técnico do Atlético Mineiro. O treinador que foi derrotado no agregado na partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, apesar dos 2-1 no placar, e não passou das quartas de final da Libertadores. Dentro do clube, haviam correntes achando que o elenco do Atlético Mineiro não condizia com a campanha do treinador. Ele que já tem passagem pela equipe do Internacional, onde também foi demitido depois de uma eliminação no torneio continental. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. O tenista Roger Federer anunciou que não vai disputar o torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, em Paris. Na sua página no Facebook, o atual número 3 do ranking disse que não está com 100% da forma física e que prefere não correr riscos jogando no atual estado. Com a decisão, o Federer interrompe uma sequência de 65 Grand Slams seguidos com a presença do suíço. O último que ele não esteve presente foi na chave principal do Aberto dos Estados Unidos em 99, quando foi eliminado no qualifying. Não é à toa que ele é a lenda do tênis que é hoje em dia. E hoje já está podendo fazer esse tipo de luxo, de se poupar. A gente sabe que no ano olímpico é o principal foco, é o maior torneio esportivo, então se poupar é sempre uma sábia decisão, né, Juan? É uma sábia decisão, né? Se bem que quem perde um pouco é o torneio, que ele vai ficar de fora. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos com os clubes agora na Rádio Seu Esporte 91.1. Hora do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. Quem me chama é Mauro Santana. Tudo tranquilo, Mauro? Beleza, um forte abraço a toda a galera. E ainda falando a respeito do Flamengo, enquanto a comissão técnica e os jogadores tentam se refazer da eliminação precoce na Copa do Brasil e de maneira vexatória para o Fortaleza ontem no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, até porque o Flamengo precisa trocar o pneu com o automóvel em movimento, já que o Campeonato Brasileiro bate a porta em sua segunda rodada. Neste fim de semana, o Flamengo que vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O rubro-negro que tem uma coleção de insucessos atuando na capital gaúcha, muito embora no ano passado tenha vencido o Internacional no Sul. Mesmo assim, se pegarmos o retrospecto recente do Flamengo e as últimas partidas disputadas aí nas últimas décadas, atuando em Porto Alegre, o Flamengo tem uma coleção de derrotas e algumas, inclusive, por goleada. Então existe toda uma preocupação por parte da comissão técnica, já que o Flamengo começou bem, apesar de não ter atuado da maneira como o torcedor gostaria, mas obteve uma vitória importante, 1-0 logo na estreia do Campeonato Brasileiro, jogando em casa diante do Sport Clube do Recife, e precisa manter aí a sequência positiva, até para dar uma satisfação ao torcedor e acalmar um pouco os ânimos e as críticas que têm sido constantes e frequentes nas redes sociais com esta vitória no Campeonato Brasileiro e mantendo-se na linha de frente na tabela de classificação. Então, justamente por conta disso, lógico que um empate não seria visto como mau resultado, é claro, dependendo do andamento da partida e como ela vai se desenrolar neste fim de semana. De qualquer forma, o Flamengo vai tentar buscar aí uma vitória para tentar calar a boca dos críticos, vamos dizer assim. Mesmo assim, a diretoria também está aí numa frente para a contratação de jogadores. Falamos a respeito da situação envolvendo o zagueiro Juninho, as negociações prosseguem, existe um impasse envolvendo o Coritiba e o Flamengo. O Coxa, que fez exigências, o Flamengo não vai acatar essas exigências e tem uma outra proposta. Os dois precisam chegar a um denominador comum, né? O Coritiba precisa ceder, né, abaixar um pouco a sua pedida, e o Flamengo também precisa valorizar um pouco mais a proposta que foi efetuada para o clube paranaense para contar com um atleta de 21 anos, já que a zaga diária é uma posição considerada crítica em termos de necessidades de elenco, já que a comissão técnica não conta com muitos jogadores para realizar esta função. Embora o Léo Duarte esteja convencendo, apesar da derrota de ontem, o jogador não teve participação direta, né, em nenhum dos gols que aconteceram. E com relação a esta situação, o Flamengo também, já trouxemos esta informação, mantém conversas com Hernani,
brocador que marcou época pelo Flamengo, foi artilheiro do Brasil em 2013, atuando com o manto sagrado, 36 gols em uma só temporada, e ele atualmente está no Bahia. Não existe, inclusive, qualquer impedimento com relação ao número de partidas disputadas, é uma outra divisão, o Bahia está na Série B, mesmo assim o Flamengo monitora a situação do atleta e tem a intenção de contratar o jogador, de trazer de volta o Hernani. Só que o Flamengo precisa, antes disso, que haja o ressarcimento do Al Nassr. A decisão até o fim do mês deve sair do Tribunal Arbitral do Esporte em favor do rubro-negro, obrigando o clube saudita a fazer a compensação financeira ainda crescida de juros e multa com relação à transferência do Hernani em 2014. Caso isso não aconteça, o Al Nassr pode sofrer sanções por parte da FIFA no que se refere à proibição das transferências, nem compra, nem venda de direitos de jogadores. Então eu acredito que deve ser aí uma situação em que o clube saudita deve entrar em um acordo com o Flamengo para fazer aí a compensação financeira. Mas enquanto isso não acontecer, né, existe uma recomendação do departamento jurídico para que o Flamengo não traga de volta o Hernani. Assim, o tribunal poderia aceitar ou entender que já houve uma compensação, posto que, se não houve o pagamento para a transferência do atleta, o atleta teria sido teoricamente devolvido ao Flamengo e dessa forma, já que não há objeto, né, não houve a transferência do jogador, não cabe indenização. É mais ou menos por aí. Um forte abraço a toda a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, Mauro Santana, com informações do Flamengo. Essa questão de transferência é sempre bastante complicada. Enquanto não está o martelo sacramentado, enquanto não estão resolvidas as partes, é muito complicado, porque eu já ouvi muitos jogadores estarem 90%, 100% certo e não acertar no final, ou então falar que quer o jogador e no final não acontecer absolutamente nada. Por isso que a palavra do atleta e do dirigente vale mais do que qualquer coisa, como fizemos aqui na Rádio Seu Esporte com o Sidão, entrevista exclusiva. Você está na Bradesco Esportes FM. Hora de falar do Vasco da Gama. Quem traz as informações do Cruz Maltino é Ricardo Tavares. Juan, Bruna, boa tarde. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre o Vasco da Gama, que após o empate contra o CRB, garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, para encarar a equipe do Santa Cruz. E assim, a equipe está a 28 jogos sem perder nenhuma partida. Uma das maiores séries invictas da história do clube. E o técnico Jorginho, responsável por esses 28 jogos de vencibilidade, falou sobre esse sentimento. É bom, não tenha dúvida que eu tô feliz por isso, apesar de tá mais sério, que realmente assim eu fiquei cansado, parecia que eu joguei, a gente tava jogando junto ali. Então tive que tomar uma duchinha ali para dar uma relaxada, mas é um sentimento de alegria mesmo, né? Gratidão pelo grupo, a gente tá muito entrosado, falando com o Zinho. E Jorginho também acredita essa boa fase a todo o grupo do Vasco. Isso, a equipe ela não se abate, por exemplo, com um resultado adverso, já não é a primeira vez que a gente sai atrás e a gente consegue, isso aconteceu no Carioca, e a gente consegue reverter a situação, em alguns momentos a gente consegue ganhar o jogo, em outros momentos, como aconteceu com o Flamengo, aconteceu com esse jogo, a gente conseguiu o empate, né, que era o nosso objetivo. Então tem uma equipe extremamente experiente, mas ao mesmo tempo com muita força, isso é fundamental. A equipe chega no final correndo, então mais uma vez tem sido uma coisa assim que a gente tem batido muito aqui, mas é sempre bom elogiar as pessoas, realmente o trabalho deles. Então o trabalho que é feito aqui no Vasco da Gama com a preparação física e com capres de recuperação, né, e prevenção de uma lesão, realmente assim me alegra muito e é isso que acontece. A questão do Vaz é só do gol, é um contexto geral. É o Zinho que vem conversar comigo, me lembra de uma situação, o próprio Vasco estava louco para entrar e demonstrando isso ali no aquecimento. Então, há todo um contexto, quer dizer, não é uma pessoa que pensa naquilo, que a gente sabe muito bem conversar com os setores e a gente está muito bem entrosado aqui, não apenas dentro de campo, mas todo o trabalho que existe fora de campo. Esse foi o técnico Jorginho, que logo mais já comanda um treino visando o próximo jogo da Série B, que vai ser contra o Tupi de Juiz de Fora, no sábado, às 4 horas da tarde, em São Januário. Tá certo então, galera? Um abraço. Tá certo, esse é o Ricardo Tavares com informações do Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco. Do Fluminense não, Fluminense é comigo, do Vasco da Gama, exatamente.
do Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E a gente vai direto para interatividade, porque a participação tá bombando aqui no Cidade do Esporte. Fala aí, James Azevedo. Pois é, Bruna Vitória, a gente aproveita para destacar a participação do ouvinte Robert, flamenguista de Nova Iguaçu, ele que ligou para o nosso telefone 22950046. A galera segue participando ao longo do dia na 91.1 FM, a rádio do seu esporte. E a opinião dele, ele destacou que acha absurdo os jogadores não passarem a bola para um companheiro melhor de elenco em campo pelo Flamengo. Ele fala que não dá para ficar gastando dinheiro com o jogador que não vem rendendo. Juan, Bruna e amigos da rádio do seu esporte. Tá certo, valeu. né? É uma opinião que até condiz. Porque se o cara é o melhor, é mais fácil você passar mais a bola para ele, porque vai decidir, então os 11 ganham. É uma situação que às vezes o ego acaba atrapalhando esse tipo de situação. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, Cidade do Esporte, aqui em 91.1, melhor conteúdo e mais atualizado você encontra aqui. Hora de falarmos um pouco mais do tricolor, das Laranjeiras, da equipe do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. É melhor, inclusive, ouvirmos o que os atletas tricolores têm a falar, né? Porque tivemos a palavra do zagueiro Henrique, ele que vai falar sobre a situação do tricolor, jogar fora do Rio de Janeiro, ter que buscar em outros lugares. Tivemos o Edson falando, donos da bola também, sobre a mesma situação, falando que em Volta Redonda já tem areia no gramado. E o Henrique vai falar sobre a situação de não ter uma casa para jogar. Então, cara, é meio difícil, né? A gente não tem nossa casa, nosso lar, né? Acho que isso é um pouco complicado pra gente. A gente vive viajando, a gente vai jogar em casa, mas tem que viajar pra jogar em casa. Então, é meio difícil isso, é complicado, é cansativo. Mas acho que o nosso elenco aqui é um elenco forte, né? Consciente, sabe do que a gente vai enfrentar esse ano, que vai ser um ano difícil, complicado pra gente. Mas que a gente tem que se preparar pra isso, né? Saber que a gente vai viajar bastante, vai ter campos diferentes para quem a gente vai jogar, mesmo sendo mandante, então a gente tem que estar preparado para isso, para que a gente possa, indiferente da situação jogando em casa ou fora, a gente sempre buscar o resultado que é a vitória, né, para que a gente possa, quanto antes, somando os pontos aí, sempre buscar as primeiras colocações. Então, acho que isso é difícil, é complicado, acho que não é para todas as equipes que, né, não é só a gente que vai jogar fora todos os jogos, né? Mas acho que o importante é o elenco, a equipe tá concentrada no jogo, só pensar nisso, e desgaste vai ter, mas acho que isso vai ser bem trabalhado para que a gente possa estar sempre pronto, 100%, e poder correr atrás do nosso objetivo. Esse é o zagueiro Henrique, que também vai falar sobre o que tem que melhorar na equipe tricolor. Então, cara, acho que no começo, né, até você conhecer, estar um tempo lá, né, outro campeonato, outro estilo de jogo, mudando de clube, então no começo é meio complicado, assim, até você pegar o entrosamento de tudo, mas acho que isso aos poucos foi acertando, as coisas foram acontecendo, acho que essa adaptação demora um tempo e a gente foi se adaptando a isso aí, então o tempo foi passando e foi se acertando mais, e foi se entrosando mais, né, se conhecendo mais, e isso vai facilitando. Eu acho que isso, você vai pegando até mais ritmo de jogo, faz diferença, né? Então isso ajuda bastante. A gente espera que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Não está ainda 100%, mas tem muita coisa para melhorar ainda, para que a gente possa sempre estar ajudando aqui. O zagueiro Henrique também falou sobre a questão do atacante Grafite, que está do outro lado, fez uma primeira partida muito boa com a camisa do Santa Cruz diante do Vitória, é atleta de seleção, e inclusive o Diego Cavalieri, na coletiva anterior, também falou sobre essa situação. E o Henrique vai falar sobre esse atleta, já que eles vão ter um embate direto durante o confronto. O Grafite é um grande jogador de muita qualidade, muita experiência também, então é mais um jogo difícil que a gente vai enfrentar, sabemos da dificuldade do jogo, né, da equipe de Santa Cruz, vem embalado, vem de uma grande vitória, como disse, mas a gente também acho que está preparado para isso, a gente fez um grande jogo fora, né, a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar diante do Santa Cruz, então a gente está treinando, está se preparando para que sábado a gente possa neutralizá-los e conseguir essa vitória, né, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar. Tá aí esse o zagueiro Henrique falando do Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte. A Bradesco Esportes FM, você está no Cidade do Esporte, segunda edição. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
Hora de falarmos de NBA aqui na Rádio Seu Esporte. Quem me chama é Matheus Cortez com informações sobre o basquete, né? A melhor liga de basquete. Fala, Matheus. Girando pelos resultados da... Caralho. Problema técnico aqui na Bradesco Esportes FM. Enquanto isso, Juan Rodrigues, Sim. tá voltando informações olímpicas. James Azevedo me chama antes, tem participação aqui. Com Fala, certeza, James. o nosso ouvinte é prioridade. A gente aproveita aqui rapidinho para trazer a participação do Christian, de Juiz de Fora, flamenguista. Ele falou que o time rubro-negro realmente precisa de supervisor de futebol para realmente tomar conta dos jogadores. Ele destaca, o ouvinte, que de preferência deve ser, né, um jogador da velha guarda, para que possa comandar e ser obedecido, já que os jogadores, vejam só, segundo o Christian, estão completamente sem comando. Você concorda, Juan? É complicado esse tipo de situação, só estando dentro do elenco que dá pra saber o que realmente acontece com a equipe do Flamengo. Realmente parece que tá uma coisa meio bagunçada pelos lados do rubro-negro. E você está na Rádio do Seu Esporte. Bruna Vitória me chama com informações. Fala, Bruna. Como prometido, notícias olímpicas. A Arena da Amazônia entra de vez no clima das Olimpíadas a partir de hoje com a inauguração dos Anéis Olímpicos, Juan, denominados Espetaculares de Manaus. A cerimônia ocorre logo mais às 5 da tarde e conta com a presença do atacante do Santos e da seleção, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que também deixa a marca nos pés da calçada da fama do estádio. Os Anéis Olímpicos ficarão expostos na fachada da Arena da Amazônia, que terá uma estrutura de aproximadamente 7 metros. Além de Gabigol, a cerimônia organizada pelo Comitê do Torneio de Futebol Olímpico de Manaus terá a presença de atletas amazonenses do judô, luta olímpica, tiro com arco e nomes que fizeram história no esporte do Amazonas. Tá certo, informações aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E fechamos aqui na Bradesco Esportes FM mais um Cidade do Esporte. Valeu, Bruna, fechamos por hoje, hein? Valeu, Juan Rodrigues. Ia roubar aqui a sua maneira de dar tchau, mas vou deixar pra você. Fala aí. Valeu, galera. Fui! Você está ouvindo Cidade do Esporte.